Iniciar a compartilhar a mensagem, irmãos, só dar um aviso para os irmãos, para toda a igreja. No próximo final de semana, teremos a nossa última casa de adolescentes deste ano. Graças a Deus. Né, nós não vamos entrar de férias, irmãos. Será com a nossa microrregião também, aqui no local da igreja em Itaúna mesmo, nos dias 19 e 20 de dezembro. Todos os irmãos estão convocados a estar aqui, irmãos. Nós estarmos lutando pelo reino. Na sexta-feira tem sido não só casa de adolescente, tem sido casa de intendente, né? Não é isso? Né? Tem sido casa de capitão. Então você, irmão, irmã, não pense que é para adolescente. Amém? É também para os capitães, para os valentes de Davi, né? Tudo tem sido um casarão aqui, irmãos. É uma casa enorme aqui toda sexta-feira. E no sábado também. Só que exclusivamente nessa casa de adolescente, irmãos, não haverá casa kids. Infelizmente, irmãos. Pelo fato que vai ser a primeira casa de adolescente que nós vamos estar operando com a cozinha limitada. Então, nesse primeiro momento, nós, né, em comunhão, apenas essa casa de adolescentes não vai envolver a casa kids. Mas ano que vem já voltamos já com toda a energia. Amém, irmãos? Então esse é o aviso. Ó Senhor Jesus. Então vamos entrar agora na mensagem. Mensagem 12. Graças a Deus. Chegamos na mensagem 12 no alimento diário do livro de Gênesis. Mas nós já estamos na mensagem 30. Graças a Deus. A 31 ela está acontecendo agora, irmãos, lá nos Estados Unidos. Deus tem falado com a sua igreja. E quem tem acompanhado de perto, irmãos, tem sentido a bênção da palavra profética. Tem sentido o operar da palavra profética. Ó Senhor Jesus. E nesse ruminar, irmãos, o título da mensagem 12 é a queda do homem. Vamos, né, a porção bíblica é Gênesis 3, os versículos de 1 a 14. Nós vamos desfrutar desses versículos nessa noite. Mas não como apenas uma mera história, irmãos. Porque até mesmo a maioria das pessoas que nem conhece a Bíblia, 1%, 2% da Bíblia conhece essa história aqui da queda do homem. Mas o que nós precisamos ter nessa noite é um coração simples, é um coração para receber a palavra e também para a gente prestar atenção nos detalhes e no que Deus tem para falar conosco. Na verdade, no início é uma mensagem de admoestação, mas no final de encorajamento. Vamos ler. Eu quero fazer diferente. Os irmãos abram a Bíblia, por favor, em Gênesis 3. E bem forte, os irmãos vão começar lendo os versículos ímpares e as irmãs os pares, até o versículo 14. Vamos iniciar então, os irmãos. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? As irmãs. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si.
Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei, que não comestes? Ó Senhor Jesus, na mensagem da semana passada, nós vimos que Deus criou a mulher para ser uma auxiliadora idônea para o homem. Não foi isso? Esse foi o desfrute da semana passada. E o objetivo de ser essa auxiliadora idônea era que seria algo próprio da mesma natureza do homem. Por quê? Porque o homem já tinha a presença de todos os animais ali. Os animais inteligentes, né, mais capazes, mais velozes, mas ainda não tinha um ser igual ao homem. Então, Deus precisou ter um processo ali para ele dar uma pessoa, né, um ser que seja da mesma natureza para que ele seja auxiliadora. Só que aqui, né, irmãos, essas porções que nós estamos lendo aqui, nessa noite, né, até mesmo que os irmãos desfrutaram quando foi liberada essa mensagem no alimento diário, nós vamos ver princípios tanto diretamente para homem e mulher, mas também o que essa auxiliadora ela representa, né? E o homem aqui também representa, tem uma representatividade, né? Hoje não é apenas dois casais essa história, né? Um casal quer dizer duas pessoas, né? Essa questão é o seguinte: quem que é a mulher? Vamos lá em Efésios. Nós já lemos já na semana passada, mas acho que é importante falar. Efésios 5. Efésios 5, 31 ao 33. Já vou lendo aqui, irmãos. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, quando fala aqui, né, nesse sentido espiritual, nós estamos referindo a mulher como quem? Como a igreja. Então a igreja hoje na terra, qual que é a função dela? É reunir de sábado, domingo? Não, ela tem que ser uma auxiliadora que lhe seja idônea. Mas lá em Gênesis, né, nós vimos que o Senhor precisou, né, fazer Adão dormir, né, adormecer, para tirar dele o quê? Uma costela. Não foi isso? Nós vimos na semana passada, eu não vou entrar nesses versículos nem nesses detalhes, irmãos. Mas para quê? Para sair dentro de Adão, saiu o quê? Foi criado, foi edificado algo da mesma natureza. E aí mulher então? E a mulher hoje, né? Que é a igreja. Nós saímos a partir de quem? Alguém adormeceu. Quem que adormeceu? Cristo adormeceu. Ele adormeceu na cruz, ou seja, ele teve que morrer. Mas quando ele ressuscitou, ele gerou a igreja. Então, hoje, eu e você pertencemos à mesma natureza de Deus. E ele também tem a mesma natureza nossa, mas sem pecado. Não é isso? Vamos ler agora Hebreus. Hebreus 1, versículo 5 e versículo 6. Ó Senhor Jesus, pois a qual dos anjos disse jamais? Ou seja, só um detalhe aqui, nenhum dos anjos ouviu isso, mas um ouviu: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. Muitas vezes na Bíblia a gente vê, Deus amou o mundo, né, que deu o seu filho unigênito. Ou seja, Deus só tinha um filho. Mas agora no versículo 6, e novamente ao introduzir o primogênito. Ou seja, ele não é mais único filho, ele é o primeiro filho. Ou seja, agora nós também somos filhos, nós pertencemos a essa natureza. Então eu agora posso ser um auxiliador idôneo de Deus. Graças a Deus. Então essa é a nossa função na terra, irmãos. Você trabalha
mas você trabalha para ser um auxiliador de Deus. Você estuda, é para ser um auxiliador idôneo de Deus. Tudo que nós fazemos é para auxiliar Deus nessa terra. Só que essa palavra também é auxiliar, não é tomar a frente. É diferente. E é isso aí que nós vamos, desfrutar a partir de agora. Então vamos entrar agora no capítulo 3. Quero ler, eu vou lendo alguns versículos, nós vamos entrando nos princípios, tá, irmãos? O capítulo 3, versículo 1. Depois que Deus criou a auxiliadora idônea. Isso é depois, né? Para quem depois quiser anotar, Gênesis 2, do 18 até o 25, está a questão da formação da auxiliadora idônea. A partir do versículo 1, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Só aqui, irmãos, nesses 2 primeiros versículos, há inúmeras aplicações. Aqui, claro que tem um contexto histórico, mas, conforme já disse, esse não é o objetivo nessa noite. O objetivo nessa noite é o Senhor nos iluminar através da sua palavra. O que dessa história nós podemos, adquirir? Mas a serpente. Então, entrou no jardim ali, no momento que estava quem? A mulher, uma serpente. Por que não entrou um boi? Um porco? O porco possivelmente ia correr dele, um cachorro brabo, também ninguém, Mas entrou o quê? Um animal sagaz, Tudo torto. Ou seja, em forma de o quê? De uma interrogação. E a mulher estava onde? No jardim, trazendo para nós hoje. O que é esse jardim, irmãos? Primeiro, o jardim é a igreja. Nós estamos na igreja, mas nós podemos encontrar com a serpente. Eu estou na minha casa, a minha casa também é um jardim. A serpente, se ela achar alguma oportunidade, ela vai entrar nesse jardim. O meu trabalho, a minha mente, o meu celular pode ser um jardim, mas se eu der brecha, a serpente vai acessar ele. Ó Senhor Jesus. Nessa noite, irmãos, talvez nós estamos aqui nessa esfera de desfrute, mas a serpente pode vir aqui e pode contatar você nessa noite. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, primeiro vem uma serpente. Aí, eu dei o exemplo do jardim, trouxe as explicações do jardim, mas quem que também pode ser a serpente hoje? Vindo com uma dúvida, com uma pergunta sagaz, uma armadilha, porque ela não vem com ou seja, ela é torta, não é isso? Ela vem toda em curvas, ela não vem direto. Porque se ela vier direto, talvez vai assustar muita gente. Então, muita gente quando fala, o diabo, Satanás, o inimigo de Deus, todo mundo imagina que um bicho de chifre, com um garfo, um tridente, mas vem bonitinho, irmãos. Ó Senhor Jesus, mas ele vem para trazer dúvida. Ele não vem para trazer, porque onde há dúvida, irmãos, não há paz. Muito ruim, não é dormir com alguma dúvida, com alguma situação. Como que você dorme? Ou seja, agora, então é diferente de paz, irmãos. Então a serpente, ela entra para trazer uma questão de dúvida. Mas e agora, quem que é essa serpente, irmãos? A serpente pode estar dentro do jardim. Ou seja, eu posso ser uma serpente, irmãos, quando eu estou conversando com vocês. Quando eu não estou guardando, sendo protegido, estando imerso na palavra, eu posso ser uma serpente para os irmãos. Só esperando ali um momento, para quê? Para injetar o veneno. Talvez quando nós pensamos em serpente, nós pensamos numa pessoa que você trabalha com ela. Pode ser também, tá, irmãos? Pode ser. Mas aqui nós estamos falando no contexto dentro do jardim. O contexto não está... O homem ainda não foi expulso do jardim no capítulo 3, nessa parte do capítulo 3. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, muito cuidado com o que nós ouvimos, com as dúvidas que são lançadas. Irmão, não, puxa vida, hein? Você concorda com isso? Ou seja, ninguém já veio afirmando, ninguém já veio já deduzindo alguma coisa, mas vem lançando o veneno. Aí, a ratoeira, se você vai lá e morde a isca, o queijo ali, aí vai te prender. Então, irmãos, tomem cuidado com o que vocês ouvem,
com o que eu ouço também, mesmo que seja um irmão. Ó Senhor Jesus. Por isso que essa palavra tem que estar sempre em vigilância, irmãos. Outra coisa, a serpente não foi no homem, ela foi na mulher. Ela não perguntou ao homem. Por quê? 1 Pedro. 1 Pedro 3. 1 Pedro 3, 7. Igual eu falei, irmãos, aqui eu quero também usar tanto homem e mulher, mas também tem a aplicação igreja e Cristo, tá? Tem as duas aplicações. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Então, as mulheres, fisicamente e psicologicamente, emocionalmente, mentalmente, elas são o quê? Mais frágeis. Não quer dizer que o homem é super poderoso. O homem, masculino, tá, irmãos? Mas as mulheres, conforme essa porção, são mais frágeis. Vamos voltar lá então, né? Vou voltar no capítulo 3 lá, de Gênesis. Queria ler só até aí. Então a serpente não foi trazer a dúvida, lançar a dúvida, o veneno dela, na parte mais forte. Se você, irmão, dá vamos falar assim, algum sinal de fraqueza, a serpente vai te procurar. Se você não é um irmão que acompanha a palavra profética de perto, se você não é um irmão que está imerso na palavra, que está presente nas reuniões, que tem essa comunhão com Deus, esse contato com Deus, você perde essa proteção, você está o quê? Fragilizado. Aí o que a serpente, o que ela vai pensar? Eu vou gastar meu tempo indo em alguém que eu sei que não vai conseguir, que eu não vou, né, não vou ter nenhum êxito, ou eu vou em alguém que eu tenho uma brecha? No início desse ano, teve uma live de quinta, que quem participou foi o irmão Jonas Pizarro. Ele falou que desde da época do irmão Dong, ninguém nunca procurou ele para fazer qualquer questionamento. Ele falou assim, né, ele conversa aquele sotaque do interior de São Paulo, né, irmãos, ninguém nunca me procurou para fazer nenhum questionamento. Por quê? Porque quem estava querendo injetar um veneno nele, sabia que ali não era uma porta aberta. Por quê? Porque o irmão era um com o falar da época do irmão Dong e também um com o falar do irmão Pedro. Se você, irmão, não faz imersão na palavra, não desfruta do alimento diário, você é um alvo. Aí a serpente vai aproveitar esse momento de fragilidade e vai tentar injetar o veneno dela em você. Tá vendo como que é sério, irmãos? Até mesmo uma presa, eu sou um alvo fácil da serpente. Ó Senhor, mas não é que a gente tem que fazer as coisas, irmão, mostrando para alguém. Mas o próprio Espírito, ele vai testificando. Quem é um com a palavra profética, quem está praticando as ferramentas, se você está imerso na palavra. Não é uma questão de aparência, é uma questão de solidez. Aí a serpente, ela não vai nem perder o tempo dela com você. Isso aqui também, irmãos, essas dúvidas que ela vem lançar, né, nesse momento de fragilidade, pode ser também com a mulher, agora fisicamente. Pode ser também com as irmãs. Ela pode lançar alguma dúvida, através de quê? De uma outra pessoa, de um post na rede social, e assim por diante. Né? Tem várias situações aqui que eu posso elencar, mas eu vou simplificar. Então tem todos esses pontos, irmãos. E ainda nessa parte da fragilidade, irmãos, pode ser também um momento que nós estejamos passando. Talvez, né, nós temos os momentos de vale na vida cristã. Talvez eu estou com um problema na família, um problema no casamento, eu estou com um problema financeiro. Só que eu não posso, irmãos, sair da proteção de Deus. Porque imagina, nós desfrutando da palavra, nós já costumamos passar das provações, dos momentos de fragilidade. Imagina sem estar solidificado na palavra. Aí eu viro mais ainda uma presa fácil. Aí, por exemplo, eu estou com dificuldade financeira, irmãos. Aí sabe o que a serpente vai vir? O que ela já fez, irmãos? Ela vai falar assim, pois é, se você vive a vida da igreja há tantos anos, lá não falam de bênçãos materiais, de riqueza.
e você ir, custando arrumar um emprego, não para em lugar nenhum. Aí se você está imerso na palavra, irmãos, você não vai dar ouvido à serpente. Mas, pelo contrário, se eu tiver frágil, aí é uma boa oportunidade. Pois é, verdade, hein, sou. Eu estou tentando essa prova há tanto tempo e nunca consegui. Vou sair da vida da igreja. Essa é a oportunidade. É verdade ou não é, irmãos? A ação que Paulo deu para os irmãos ali em Gálatas. Ele falou assim, ó, ainda que nós, ou seja, Paulo, né, os seus cooperadores, os irmãos próximos, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema. Ou seja, não tem conversa com a serpente, irmãos. Alô? Alô, alô? Voltou. Sérgio, onde está? Ó Senhor Jesus. Mas então Paulo, irmãos, recomendou aos irmãos ali que, mesmo que fosse um anjo vindo do céu, vindo bonitinho, esse seja maldito. Não abra, irmãos, diálogo com a serpente. Não abra, de maneira alguma. Mas você vai abrir se você estiver acompanhando de longe. Aí você tem dúvida mesmo, você não está vendo o que está acontecendo de fato. Aí é normal ter dúvida, você não está perto. Agora, quando você está perto, quando você, todo domingo à noite, está desfrutando da palavra profética, você vai ter dúvida, irmãos? De forma alguma. Nenhum irmão que acompanha a palavra profética todo domingo à noite tem dúvida do que está acontecendo no nosso meio. Mas se você está longe, vira um alvo fácil para a serpente. Ó Senhor Jesus. Vamos avançar, irmãos. Vamos ler aqui também 1 Timóteo. Agora eu quero falar sobre encabeçamento ainda nesse ponto. Porque a mulher ali, ela estava desprotegida, estava, sem um encabeçamento. 1 Timóteo 2, 13. Isso aqui, irmãos, tem muita aplicação. Aplicação para o nosso casamento. As irmãs precisam estar encabeçadas pelo marido, mas o marido também precisa estar encabeçado. Né? A responsabilidade aqui não é só para as irmãs. Porque muitas vezes, o homem lê esse versículo, daqui a pouco nós vamos ler, o que Paulo falou em Coríntios, aí você tem que ser, eu sou o cabeça da minha casa, mas as irmãs sabem se eu estou sendo encabeçado por Cristo ou não. Aí, ou seja, eu não tenho moral, eu não tenho peso nenhum para encabeçar a minha casa, os meus filhos. Mas aí, 1 Timóteo, falei isso, 1 Timóteo 2,13, fala assim, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Então, os irmãos sempre nos ensinam, a Bíblia ela tem esses detalhes, sempre tem essa ordem. 1 Coríntios 11, primeiro. Depois nós vamos voltar em 2 Coríntios 11, mas agora é primeira. 1 Coríntios 11, 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Aí aqui também nós podemos fazer uma ligação com Efésios 1, 9 ao 10, que Cristo quer encabeçar todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra. Mas isso precisa ser prático, irmãos. Como que eu vou governar a minha casa sem Cristo? Sem a palavra?
Aí como que eu vou cobrar dos filhos um comportamento que eu não passo esse comportamento? Por quê? Porque eu não estou encabeçado por Cristo. Então, tá vendo? Irmãos, homens, varões, a nossa responsabilidade, a nossa casa está sobre a nossa responsabilidade, a nossa família está sobre a nossa responsabilidade. E as irmãs também, agora chega para as irmãs, também tem a sua porção de responsabilidade. Não era para a Eva estar tendo aquele diálogo ali. Então, muitas das vezes, a gente vê as irmãs tomando aquele diálogo, aquela frente. Mas, possivelmente, naquele momento, não era para estar ali uma irmã. Ou uma mulher. Era para estar quem? Um homem. Mas, por um lado, eu quero até que, né, não como que eu falo, isentar as irmãs. Mas as irmãs têm muito encargo em servir. Né? Eu vejo isso, as irmãs têm mais encargo do que os irmãos. Né? Então, vê a necessidade e tal, então as irmãs, até mesmo na sua boa vontade, querem cumprir. Mas aí, por falta dos homens não terem encargo, aí as irmãs ficam descobertas, ficam desencabeçadas. Aí vem problemas, vem situação, vem a serpente, ganha espaço, ganha território. Ó Senhor Jesus. Precisa avançar agora, irmãos. Mas do versículo Gênesis 3:3, aí continua o diálogo. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Versículo 4, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Agora, a serpente já não veio mais com interrogação, ela já veio afirmando. Por quê? Porque eu iniciei, ou seja, Eva, né, no caso aqui, Eva iniciou o diálogo. Então, ou seja, agora ela deu espaço para a serpente introduzir ali o veneno dela. Agora ela já teve espaço. Ou seja, agora ela já ficou grande. Por quê? Porque deu oportunidade. Né, tem um ditado que fala assim, ó, cobra se mata no ninho. Por quê? Né? Porque se é ficar grande, né, maior, é perigoso, né? A gente que gosta de futebol, tem times, né? Vamos pegar aqui, não, vou pegar um da Europa aqui para... Você pega o Real Madrid na Liga dos Campeões, né? O Real Madrid, irmãos, é um time muito tradicional, uma camisa muito pesada. Aí a gente sempre fala assim, talvez ninguém está percebendo ele ali nas oitavas de final e tal. Só que à medida que vai avançando, ele vai ficando grande, vai ficando poderoso. Aí a gente brinca, ó, tem que aproveitar a oportunidade, cobra tem que matar no ninho, né? Ou seja, surgiu um diálogo, tem que matar, é no ninho, é naquele momento. Não pode deixar o diálogo discorrer. Sabe por quê, irmãos? Porque vamos lá para Apocalipse 12:9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Ficou grande. Não matou, vamos falar, né? Vou usar esse termo. Não matou no ninho, ficou grande. A ponto de virar um grande dragão. No versículo 3, né, de 12:3, fala que eis um grande dragão, grande e vermelho. Vermelho de quê? De sangue. Alimentou tanto do sangue humano, que ficou grande, vermelho. Ó Senhor Jesus, nessa noite, irmãos, o encorajamento é que eu e você não seja comida de dragão. Não demos espaço para procriar dragão, para aumentar o tamanho da serpente. Mas para isso eu também preciso tomar uma outra decisão. Não é só falar amém e tal, e amanhã? Ó Senhor Jesus. Vamos voltar. Gênesis 3. Ó Senhor Jesus. Só que aí, irmãos, ela já fez uma afirmação. É certo que não morrereis. No capítulo 2, versículo 16 e 17, fala assim, ó. E o Senhor Deus lhe deu uma ordem, lhe deu esta ordem. De toda árvore do jardim comerás livremente. 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Deus falou de forma bem clara. É certo que você vai morrer. Não é dependendo do remédio, não é dependendo do veneno, é certo. Só que no 3:4, a serpente já desconversou. Ele falou assim, é certo que não morrereis.
Ou seja, tanto dá espaço para a serpente, agora ela o quê? Ela inverteu a palavra de Deus. A voz de comando, né, que Deus tinha dado no capítulo 2, a serpente já inverteu já a ordem. Aí a mulher, vamos lá, no versículo 5. Porque Deus sabe que no dia que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Ou seja, ela tentou pintar aqui um cenário que esse abrir os olhos era uma coisa boa. Olha, você vai ser como igual Deus, que sabe, né, distinguir o bem e o mal. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejada para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Ó Senhor Jesus. Está vendo, irmãos, a importância de nós estarmos encabeçados? Aqui faltou um encabeçamento. Né? Aqui a culpa são dos dois, irmãos. Né? Muitos ficam brigando, de quem que é a culpa, né? Tá vendo? Os homens ficam jogando para as mulheres e assim por diante. Mas a culpa aqui é dos dois, irmãos. A mulher, ela induziu, ou seja, aonde que eu quero entrar também, irmãos? Talvez porque aqui, irmãos, está tendo uma conversa, uma comunhão entre serpente e mulher. Dá para chamar isso, né? Não está tendo um diálogo aqui? Ou seja, está tendo uma comunhão, uma interação entre os dois. E por essa interação, nós também podemos achar que ter comunhão vai ser sempre algo positivo. Depende, irmãos. Com quem que você está tendo comunhão? Com qual irmão que você está procurando? Porque aqui estava tendo um relacionamento, um diálogo, uma interação. Talvez você está tendo, né, nós irmãos, né, na vida da igreja, eu aprendi esse versículo tem uns 2 anos, irmãos. Assim, aprendi ele de uma forma mais prática. 1 João 1,7. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então a comunhão, ela tem que produzir o quê? Luz. Luz, irmãos. Esse tipo de conversa entre a mulher e serpente, hoje em dia, ele não é na luz, irmãos. Ele é nos cantos, nos bastidores. Ninguém aparece falando isso aqui, só se for muito doido, irmãos. Aí também vai espantar todo mundo, né? Mas é sorrateiro, é sagaz, irmãos. Agora, quando nós temos comunhão com os irmãos, e é uma comunhão que produz vida, ela produz luz. Você não preocupa qual que é o lugar que você está. Por quê? Você está na luz, irmãos. A não ser que seja um assunto assim muito específico, mas os irmãos estão entendendo esses princípios que nós precisamos ter? Até mesmo o irmão que eu estou passando por uma necessidade, uma dificuldade, estou com dúvida, estou no momento de fraqueza, como nós vimos aqui esses itens. Qual irmão que eu vou procurar? Também tem isso, irmãos. Porque se eu for procurar alguém que naquele momento está envenenado, vai acabar com o que aconteceu aqui. Agora, por que Eva e Adão não consultou a Deus antes de tomar a decisão? Então, irmãos, a nossa comunhão com os irmãos e a minha comunhão com Deus tem que produzir luz. Tem que produzir luz. E luz vem vida. Com luz surge a vida. Então, esse é o sentimento. Adolescentes, aconteceu qualquer coisa, quem que vocês têm que ter comunhão? Com seus pais. Aí se os seus pais quiserem procurar algum outro irmão, aí é com seus pais. Mas vocês, qual que é a sua atitude? Ter comunhão com meus pais. Ou seja, eu vou estar encabeçado, seguindo esse princípio. Os jovens, os capitães, a mesma coisa. Se você não é casado ainda, se você está na casa dos seus pais, de quem que é a ordem ali? De quem que é o governo ali? Dos seus pais. Ah, mas eu já tenho meu salário, eu estou acima de 18 anos.
É assim, irmãos? Não, eu tenho que estar debaixo do governo daquela casa. Do meu pai, da minha mãe, do meu responsável. O casamento é a mesma coisa, irmãos. Né? O marido e mulher, já falei aqui, né? As irmãs sempre encabeçadas. Mas você também pode ter uma comunhão com seu marido. Aí eu tive comunhão, mas você induziu ele a comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Isso também é uma comunhão. E aí? Mas é uma comunhão que produziu vida? Não. Você já arquitetou tudo antes, fez dessa forma, chegou aqui. Né, aqui, marido, olha aqui, esse item na internet, né, até mesmo uma compra do eletrodoméstico, irmãos. Simples, uma coisa prática do nosso dia a dia. Já arquitetou tudo, não, esse aqui é melhor, o preço aqui e tal, mas você induziu Adão ao quê? Não, pode comer do fruto. É comunhão também, irmãos. É ou não é? É uma interação, mas não é uma comunhão de vida. Né? Ó Senhor Jesus. Tá vendo então, irmãos, a importância de nós estarmos encabeçados. Na igreja também, irmãos. O Senhor colocou pessoas, irmãos, que nos conduzem à nossa frente. O serviço às crianças, o serviço kids, tem irmãos e irmãs que conduzem ao serviço? Sim, então se estou servindo, ou se até mesmo se eu sou um pai, responsável por uma criança, for pegar alguém lá, eu estou debaixo da coordenação daquelas irmãs e daqueles irmãos. Não vamos sair do caminho da bênção, irmãos. O caminho da bênção é nós estarmos protegidos. Ó Senhor Jesus, os jovens também, né? E principalmente, irmãos, só para finalizar, esse veneno que é injetado em nós, de nós irmos contra as autoridades. Aí vou até voltar ao item e falar, se surgir alguma insatisfação, alguma coisa no meu coração, a cobra se mata no ninho, tem que ser ali, naquele momento. Senão depois eu fico grande demais. Igual Ló. Ló ficou tão grande, irmãos, que Sodoma estava sendo destruída. Aí sabe o que ele falou? Eu quero ler aqui o que está na imersão, na sexta-feira, ponto 1. Fala assim, ó, Ló recebeu a ordem de fugir para a montanha, onde estava Abraão. Mas, por não caminhar com Deus, por não fazer imersão na palavra, por não estar acompanhando a palavra de perto, por não estar nas reuniões, por não estar nas conferências, não confiou nos anjos, mas não bastou isso, nem acreditou que o Senhor faria o melhor por ele, ou seja, nem no Senhor mais agora eu confio. Por quê? Só eu que me encabeço, não tem encabeçamento mais de Cristo. Ó Senhor Jesus, por não andar com Deus, ele desobedeceu e deu importância à sua própria opinião. Até estava sendo destruída, até nesse momento ele ainda teve a ousadia de dar a sua própria opinião. Mas por quê, irmãos? Ele estava acostumado a dar a opinião dele. Foi o que aconteceu aqui no capítulo 3 de Gênesis. Versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira. Esse abrir os olhos, irmãos, não é uma coisa boa. 2 Coríntios 11:3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Se eu e você, irmão, tocar na morte, tocar no pecado, nós vamos apartar da simplicidade. Um exemplo prático, quando nós tocamos, né, nesse veneno, ele tem contato conosco, até mesmo o nosso semblante muda. Viemos para a reunião carregado, semblante baixo, fechado, os irmãos na alegria, os irmãos cumprimentam a gente não tem nem graça de cumprimentar os irmãos. Se o irmão está passando aqui, eu passo para lá, para eu não ter nem contato. É o quê? É o resultado de perder a simplicidade. Aí a vida da igreja é ruim, os irmãos são ruins, né? Não tem amor, né? A igreja não tem amor. Mas é uma consequência de estar alimentando desse fruto. É uma consequência, irmãos. Não tem outra saída. Eu vou questionar, eu vou ter essa atitude de Ló. Está vendo como que é importante nós não tocarmos da morte, irmãos? Né? Não darmos abertura nem mesmo para o diálogo.
Não tem conversa com a morte, irmãos. Ó Senhor Jesus. O 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que estava no jardim pela viração do dia, ou seja, que andava, né, no jardim pela viração do dia, ou seja, Deus, Ele ama ter contato com o homem. Toda viração do dia, Deus estava ali para quê? Para ter comunhão com o homem. Deus ama ter comunhão com você, irmão. Mas você também precisa amar ter comunhão com Deus. Sabe por quê? Porque o resultado foi o seguinte. Esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e a mulher. Ó Senhor Jesus. Por que, irmãos? Muitos irmãos têm se escondido da reunião do Partir do Pão. Chega domingo de manhã, nós não tem um número considerável de irmãos aqui. Será que todos estão trabalhando nesse horário? Ou é porque eu toquei na morte, fui envenenado, estou em situação de pecado, e aí eu tenho vergonha, aí eu tenho que esconder de Deus, eu tenho que esconder da mesa do Senhor. É uma reação, irmãos. Quando eu toco na morte, isso é uma reação natural, isso vai acontecer mesmo. Não aceito que os irmãos tenham comunhão comigo, nenhum encorajamento eu gosto de receber, ou seja, eu estou tão fechado, que na hora eu sei que Deus está vindo, então eu vou me esconder. Ó Senhor Jesus, o 9, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Onde estás, irmão? Nessa noite Deus tem chamado pelo seu nome. Onde estás, Guilherme? Onde estás, Alessandro? Ó Senhor Jesus, Deus ainda está me chamando. Ó Senhor Jesus. Por isso que eu falei, irmãos, é uma mensagem também de encorajamento. Tem admoestação? Sim. Mas também Deus sabia onde que o homem estava ou não, irmãos? Por que ele perguntou? Ele sabia que eu estava ali entre as árvores ali, ó. Mas ele queria ter comunhão com o homem. Há muitos anos, né, tem uma mensagem que o irmão Dong falava disso, que Deus ama ter, né, ele ama a presença do homem, né, aí Deus fica, 5 horas da manhã, o irmão não acordou, ele assim, meu Deus falando, né, mas não, né, Deus, cadê né, acorda, Vitor, aí não acordou, 5:30, nada, 6 horas, nada, 7 horas, acordou o Vitor, agora eu posso ter comunhão com o Vitor. Deus é assim, irmãos. Ele está ansioso para ter a sua presença. E uma das formas são as nossas reuniões. Deus quer ter comunhão conosco através das nossas reuniões. Deus quer ter comunhão conosco através da reunião do Partir do Pão. É onde que eu vou trazer o quê? O leite, a coalhada, né, a farinha. E aí, irmãos, quando eu trago isso, Deus se sente à vontade no nosso meio. Mas se eu trago morte, veneno, aí, irmãos, a reunião é carregada mesmo. Não, hoje a reunião estava difícil demais. Estava, eu só trouxe problema. Só trouxe veneno. Só trouxe morte. Mas também, mesmo que eu esteja nessa situação, é um lugar também para eu ser lavado, tá, irmãos? Né? É um ambiente. Mas eu falo, imagina se todos nós só trazer problema, irmãos. A reunião vai ser carregada mesmo. Hein? Mas quando eu tenho essa experiência de desfrute, de comer da árvore da vida durante a semana, eu chego aqui muito feliz no Partir do Pão. Porque eu tenho algo a apresentar para Deus. Aí Deus também se revela, Ele também se apresenta para nós. 10, né? 10. Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ó Senhor Jesus. Então a morte, o pecado, irmãos, ele nos deixa o quê? Nu. E aí, vai ser uma reação também, eu ter o quê? Vergonha. Vergonha de estar nu. Ó Senhor Jesus. 11. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei, que não comeste? Aí, 12. Então disse o homem, ou seja, a primeira pergunta foi para o homem, não foi para a mulher. Mas qual foi a resposta do homem? A mulher que me destes. Ou seja, não, foi o Senhor que me deu essa mulher, por esposa. Ela me deu da árvore e eu comi. Não assumiu a sua porção de responsabilidade. 13. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente.
também não assumiu essa porção de responsabilidade. Mais uma atitude do quê? Do homem caído. Empurra, mas é por causa dos irmãos, é por causa daquilo. Nunca a responsabilidade é minha, irmãos. Aí, irmãos, realmente, se eu não assumo a responsabilidade, eu não confesso a minha situação. Então, Deus também não tem caminho. 1 João 1:9. Nós lemos o 7, agora vamos ler o 9. Se confessarmos os nossos pecados, não é se eu apontar para alguém, se eu passar a responsabilidade para outra pessoa, mas é se eu confessar os meus pecados. Ele é fiel e justo, Ele é fiel, Ele é justo para me perdoar dos pecados e me purificar de toda injustiça. Nessa noite, irmãos, irmãs, se você confessar, Ele é fiel, Ele é poderoso para nos perdoar, para nos lavar e para nos purificar de toda injustiça. Ó Senhor Jesus. Agora uma pergunta para os irmãos. Nós já lemos aqui praticamente, tem só o 14. Eu tenho um pouquinho de tempo, né, mais 2 minutos aqui. O homem morreu ou não, irmãos? Não, mas o homem estava conversando, ele fez folha de figueira. Ou seja, o corpo dele, a mente dele estava funcionando. Mas o espírito dele morreu. E depois disso ele perdeu o contato com Deus. Então o homem não morreu fisicamente. Talvez Adão achou que na hora que ele morresse, ele por isso até mesmo escondeu de Deus, porque assim, agora Deus vai me consumir. Mas não é fisicamente, é o meu espírito. Efésios 2. Efésios 2, de 1-3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Essa é a situação quando eu estou desconectado com Deus. Então o homem perdeu a conexão, ele perdeu a comunhão com Deus. Nós, seres humanos, nós somos compostos por 3 partes. Qual que é a primeira parte, irmão? O espírito, mais íntimo. Segunda, a alma. Terceira, o corpo. Só que no espírito também tem 3 partes. Qual que é a primeira? Comunhão. Como que está a nossa comunhão com o Senhor? O Senhor, Ele nos deu várias ferramentas, irmãos, por isso que valorizemos as ferramentas que Deus tem nos dado. Qual foi a última vez que eu alimentei do alimento diário? Deus hoje está me perguntando, onde está o alimento diário? Talvez não está nem guardado na gaveta, talvez o meu alimento diário, sabe onde que está, irmãos? Nem fiz assinatura, nem renovei a assinatura do alimento diário. Ó Senhor Jesus. Qual foi a última vez que eu sentei no domingo à noite para desfrutar da palavra profética? É os momentos que nós temos para ter comunhão com Deus, irmãos. São as ferramentas. E aí, quando eu tenho comunhão com Deus, a minha intuição recebe, processa, e a minha consciência é ativada. Que aí passa para a minha alma, e aí eu vou fazer o quê? Executar o quê? A vontade de Deus conforme aquele ciclo de comunhão. Então, está vendo como é importante nós resgatarmos a nossa comunhão com Deus? Ó Senhor Jesus. E aí, para a gente encerrar aqui, irmãos, eu quero só voltar em Gênesis, o versículo, no capítulo 3, mas é um pouco adiante, que fala, porque a gente fala, tem as folhas de figueira, né? Então, ou seja, eu só fiz um breve comentário, mas as folhas de figueira é o que? É algo temporário, é a justiça humana. São as suas argumentações, são as minhas argumentações. Por que você fez isso? É porque tal. Não dura o quê? Uma semana, não dura tem hora que não dura nem meia hora as nossas justificativas. Mas, aqui, irmãos, está um encorajamento para nós estarmos, eu quero focar nesse item, na reunião do Partir do Pão. Aqui está um encorajamento no versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimentas de pele. Por que não fez vestimenta de folha? Aqui foi pele, ou seja, um animal precisou morrer, derramar seu sangue. O Senhor já derramou o seu sangue por cada um de nós, irmãos. Mesmo se eu cair, ainda tem o sangue de Jesus
Para quê? Para me cobrir. Não é mais algo meu próprio, não é minha justiça mais, não é mais as minhas argumentações, as minhas justificativas, a minha defesa pessoal, mas é o sangue de Jesus. Hebreus 9. No versículo 21, ainda era sangue de um animal, né? Mas o 9:12 fala assim, ó: não por meio de sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, o 14, irmãos, muito mais o sangue de Cristo, que pelo seu Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Eu preciso aplicar o sangue de Jesus, irmãos, mas não é também para ficar no meu conforto, é para servir ao Deus vivo, é para ser uma auxiliadora idônea de Cristo aqui na terra. Ó Senhor Jesus, consagra a Ti cada irmão, cada irmã, Senhor, que possamos nos arrepender nessa noite, Senhor, de tudo que temos alimentado, Senhor, também queremos aplicar o sangue de Jesus, Senhor, tira toda a condenação do nosso meio, Senhor, toda a morte, Senhor, mas nós queremos servir ao Deus vivo, ó Senhor Jesus.